Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tema do vídeo, Guilherme aproveita a lesão para avaliar futuro no Santos. Informação de Lucas Perassoli, Lucas Mussetti, tá certo? E também falar do David Washington se firmar no Santos. Se firmar entre aspas também, a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos começar falando do Guilherme, porque ele tá pensando se continua ou não no Santos. Vamos ler a matéria do Mussetti e comentar a seguida como a gente vem fazendo aqui, tá certo? Vamos lá, vamos começar aqui, deixar aqui aberto, a matéria tá certa aqui, ó. Pressionado, Guilherme aproveita a lesão para avaliar futuro no Santos. O atacante Guilherme tem futuro incerto no Santos. Guilherme virou alvo da torcida do Santos e agora repensa a continuidade no clube. Ele se recupera atualmente de lesão muscular e vai precisar de algumas semanas de tratamento. O Amado, é o apelido dele, tá? Como é conhecido no clube, foi do céu ao inferno em pouco tempo. Ele foi da artilharia no Campeonato Paulista, parceria com o Neymar e ser convidado do Podpah a virar símbolo da crise do peixe. Guilherme chegou a ser vaiado a cada toque na bola antes de se lesionar e virar desfalque no Santos. Alvo até dos torcedores organizados em invasão no CT Pelé, o atleta sentiu o baque, cogita ajuda psicológica e recorreu ao pastor de sua igreja. Com 6 jogos no Brasileirão, Guilherme ainda pode ser negociado. A 7ª partida inviabilizaria a ida para outro clube no Brasileirão. A princípio, o atacante continuaria jogando para tentar dar a volta por cima, independentemente desse 7º jogo. Agora, com a lesão e o tempo para pensar, a ideia é analisar bem o futuro. O Santos, por sua vez, não descarta uma negociação em caso de bom dinheiro ou uma troca interessante para o elenco. O contrato vence em dezembro de 27. Primeiro, vamos falar do Guilherme. Quando acabou a temporada passada, eu fiz a minha análise da temporada toda e eu coloquei o Guilherme ali como um jogador para elenco. Eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que para profundidade de elenco, o Guilherme pode ser uma alternativa, né? Eu acho que o Guilherme pode jogar ou até tentar se descobrir como um 9, sabe? Mais ou menos o que o Juninho, atacante do Flamengo hoje, fez na carreira. O Juninho era um ponta ok, quando virou 9 ele melhorou muito. Lógico que ele não é um craque, mas um jogador que dá profundidade ao elenco. Então ele é um reserva do Pedro hoje, por exemplo, tá? Eu acho que o Guilherme podia seguir o mesmo caminho, tá? Eu acho que o Guilherme pode tentar jogar nas duas pontas, na direita também. A entrega física dele é muito boa, o Guilherme é um jogador voluntarioso, né? Dedicado taticamente. Eu acho que esse aí é o grande predicado dele, a grande qualidade que o Guilherme tem a oferecer. Por mais que ele tenha marcado 10 gols no Campeonato Paulista, eu acho que a grande qualidade do Guilherme é a entrega tática, tá? É um jogador extremamente tático, um jogador que se dedica muito para auxiliar o lateral, embora eu não ache que um atacante tenha que ter isso como sua principal característica. Eu acho que a principal característica do atacante é atacar, é fazer gols, é criar chances, é ser bom no X1, é dar assistência, é ter um passe bom. Eu acho que essa é a grande característica que um atacante deve ter. Mas, para elenco, profundidade de elenco, eu acho que o Guilherme é um bom nome. Só não acho que ele pode ser intocável. E o incômodo da torcida com relação ao Guilherme, com o passar dos jogos, foi justamente o fato dele ser intocável, insubstituível. O Guilherme só saiu do time porque se machucou. Ele foi substituído pelo Kleber na estreia porque ele sentiu a lesão no intervalo e o Kleber substituiu ele. Desde então ele não voltou mais. Não é verdade? Então, isso acabou criando incômodo no torcedor. E o torcedor, cara, vamos entender? O torcedor, ele vira suas armas para quem tá em foco. E o foco das críticas nesse momento de Santos são para o Guilherme e para o Pituca. São os que mais estão tomando críticas do torcedor. O Pituca por se esconder de jogo. O Pituca se esconde. Isso foi provado em números. No último jogo do Pituca, ele teve 27 toques na bola e o Schmidt 64. Jogadores que jogam um do lado do outro. Ou seja, em números traduzidos, o Pituca se escondeu do jogo. Então a torcida pega no pé. Se o jogador tá com medo de jogar, por que ele joga? O Guilherme já é numa questão mais técnica. O Guilherme é a queda técnica que aconteceu desde as finais do Paulistão. O Guilherme fez uma boa fase de grupos, mas nas finais do Paulistão ele foi muito mal. E desde então ele não joga bem. Não vem jogando bem. Inseguro, sem confiança. Tudo isso vai minando a qualidade de tudo que você tem para oferecer. Óbvio que a grande culpa disso tudo ainda é do clube. O Santos não ter um departamento de psicologia é um problema que a gente vem apontando não de agora, de anos.
Já faz anos que a gente fala sobre isso. Que o Santos precisa ter um departamento de psicologia. O Santos precisa disso para melhorar a entrega do time. A nossa leitura, e de grande parte de quem comenta o Santos, é que o grande problema do Santos é mental, não é físico. Nem técnico, é mental. O Santos é um time sem confiança. O Santos é um time sem força para reverter placar. O Santos é um time que aparenta não ter vontade de jogar, porque tudo é muito sofrido. É a mesma leitura que a gente vem fazendo desde antes de cair, desde a gestão Rueda. A gente já fala, esse time, ele sente muito baque o tempo inteiro. Continua com a mesma aura. Série B não é divisor para nada, não é comparativo para nada. Série A é outra coisa. Então, o time do Santos, o Guilherme, é só a figura que o torcedor identificou como a mais latente em relação a isso. A força mental dos jogadores do Santos, principalmente do Guilherme, rui, desmorona. Então, o torcedor identificando isso no atleta vai pegar no pé dele. E é normal do torcedor pegar no pé de atleta, cara. Por quê? Porque ele estava sendo o destaque. Você vai cobrar de quem? De quem é o destaque. E tem jogador, quando a pressão vem, ele bate no peito, chama a responsabilidade e vai pro jogo. E dá a volta por cima. Tem jogador que acontece o que tá acontecendo com o Guilherme. Ele abaixa a cabeça e sofre. E tá tudo bem, tá? Pessoas são diferentes umas das outras. Eu não tô falando que o Guilherme tem que bater no peito e falar, não, eu vou dar a volta por cima porque eu sou o cara, eu sou fera. Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma característica. Tá certo? Então, esse é o ponto. O Guilherme, a crítica veio pesada, ele sentiu o baque. E baixou a bola. Procurar psicólogo, ótimo. Sou super a favor. Inclusive o pastor, acho bom, mas psicólogo importante, né? Até porque na profissão que você exerce. Porém, é um negócio que o clube tem que oferecer para o jogador, né? Um departamento de psicologia. A gente já falou várias e várias vezes. Sou contra uma saída do Guilherme? Não sou contra. Só que um elenco precisa de profundidade. Eu acho que hoje você tem tanto o Soteldo quanto o Barreal que podem fazer o lado esquerdo. Você tem tanto o Barreal quanto o Gabriel Bontempo para fazer o direito, até o Roleiser, né? Daqui a pouco tem a volta do Neymar. Você vai ter um time mais preenchido. Mas acredito, de novo, o Guilherme é um bom jogador para elenco. Só que eu prefiro que ele seja negociado. Só que não dá. A gente tem que se colocar na posição de torcedor, que é o meu caso aqui, analisando o jogador, e tem que entender o lado do clube também. O clube tem que olhar pro elenco e falar assim, bom, cara, eu acho que o Guilherme tem condições de dar a volta por cima, só que ele precisa de um trabalho separado. Não é treinar separado do elenco, tá? É treinar e melhorar e conversar e, né, fazer o trabalho psicológico certo para que o atleta dê a volta por cima dentro do próprio clube. Não pode ser que 6 meses atrás o clube identificou que o atleta merecia um aumento, que ele merecia uma renovação de contrato e passou 6 meses ele é descartável, sabe? Eu acho que se chegar para o atleta uma transferência que ele ache boa para a carreira dele, eu acho que ele pode considerar sim, até porque ele não tá falando de um craque. Só que o clube tem que ter convicção das coisas que quer. E o Santos não tem convicção de nada. O Santos não sabe se que é o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, ele é premiado por ser um péssimo atleta. E quem é um atleta dedicado fica fora de banco. O Santos é uma bagunça. Institucional e no campo também. A gente tá vendo se refletir com a gestão do Kleber. Torço para que o Kleber dê muito certo, tá? Faço as críticas que eu acho que cabem, mas não torço contra, jamais. Inclusive, acredito que o Kleber vai arrumar o time. Eu acho que o Kleber vai arrumar o time, tá? Nem tô falando que é esse jogo de hoje contra o Ceará, mas eu acho que ele vai acabar arrumando o time, organizando o time e dando um norte pra ele. Só acho que a gestão de elenco precisa melhorar, tá? Só que é um técnico que tá começando o trabalho como treinador. Ele nunca foi o capitão, o líder de um elenco. Ele sempre foi o auxiliar desse líder. Então agora ele é o cara que toma as decisões. É ele que tem a responsabilidade. A gente tem que saber como esse cara vai se lidar com isso tudo. E com relação ao Guilherme, se vier uma oferta boa, que eu não acho que vai acontecer, eu acho que o Guilherme tem que ser negociado sim. Desde que o Santos consiga colocar alguém para a posição. Embora eu veja no próprio elenco e na base o Matheus Xavier como esse cara. Só que são características diferentes. Nenhum jogador do elenco do Santos, dos pontas, faz o que o Guilherme faz, na entrega técnica e física principalmente, né, para auxiliar. Então, determinados jogos o Guilherme pode se encaixar.
Mas, de novo, eu volto pro grande problema. O grande problema do torcedor com relação ao Guilherme é o fato dele ter se tornado intocável. Não ser substituído nunca. Nunca se pensar numa alternativa, num reposicionamento. Nada. É sempre a mesma coisa. E aí o torcedor vai se incomodando. A fase vai fazendo isso. Uma coisa é você se incomodar com o jogador quando seu time tá muito bem. Que é o caso do Palmeiras, que é o caso do Flamengo. Seu time tá bem, você vai se incomodar com um atleta ou outro, mas o time tá bem, né? Tipo, o flamenguista hoje tá incomodado com o Michael. Só que é um time que tá bem, né? No geral. O time tá ali, brigando na parte de cima. Então o incômodo é diferente. Não, melhor nesse jogo não. Testa aí. Tá. No do Santos, não. É tudo pra ontem. Tá lá na zona de rebaixamento. Precisa de melhorar pra ontem tudo. Entendeu? Então tudo é muito mais sanguíneo. E aí o problema fica escalonado. O problema fica maior, tá certo? Então, de novo, acredito que ele pode ser negociado. Acho até que essa possibilidade existe, principalmente com relação a trocas. Agora, quem que vai ser trocado para trazer o Guilherme? Para levar o Guilherme? Né? Quem que o Santos traria numa troca? Quem que vai pagar o salário que o Santos paga pro Guilherme? Tudo isso custa dinheiro, cara. Não é simplesmente, vai sair e tal. Não é modo carreira, bicho. Não é dinheiro fantasia, é dinheiro de verdade. Então tudo isso tem que ser colocado na balança. Mas ainda acho que o Guilherme tem que ser mantido para profundidade de elenco, não para jogador intocável do time titular. Para mim é só isso. Para mim esse é o diagnóstico. Mantém o cara, deixa ele ali. Ele pode ser uma arma importante no segundo tempo. Ele tem velocidade, ele tem vigor físico. Talvez entrando a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ele entra numa rotação diferente de quem tá no campo, vai entregar mais velocidade, puxar contra-ataque. Tudo isso pode ser uma arma interessante, não é verdade? Então eu acho que tem que ser feito uma análise minuciosa para saber o que você quer com o jogador. Agora, se fez uma análise, entende-se que é melhor ele trocar de áreas, procurar um outro clube, o clube tem que ir atrás do melhor negócio possível. Tá? Mas, de novo, eu acho que nesse momento tem que ser mantido. Né? Até porque a gente não sabe, por enquanto, a realidade de rebaixamento. Você vai perder o Guilherme na Série B é importante. Né? É a realidade. Não é o que eu quero, é a realidade. Tá certo? E também tem a notícia do David também no 7. Tá aqui, ó. David se firma no Santos e diminui preocupação do Chelsea. A sequência de partidas de David no Santos, de David Washington no Santos diminuiu a preocupação do Chelsea. O Chelsea estava incomodado com a falta de espaço de David Washington, o atacante está emprestado até o fim do ano. O clube inglês, inclusive, sinalizou a possibilidade de pedir a volta do jogador. A janela de transferências reabre em junho. David foi titular contra o Grêmio e acirrou a concorrência com o Tiquinho. O Chelsea segue de olho, porém, essa cobrança diminuiu. O Chelsea relutou em emprestar o centroavante, mas pesou a vontade do jogador. O presida fez força para atuar ao lado de Neymar. Os Blues querem recuperar o investimento feito em David Washington. Eles pagaram 15 milhões de euros em 2023. Se o menino da Vila não se destacar no Santos, ele não será comprado pelo seu clube formador e nem por outra equipe. O Chelsea então ameaçou pedi-lo de volta para um novo empréstimo. O Peixe não quer perdê-lo. David tem 9 jogos pelo Santos na temporada com 2 gols marcados. Pra mim, o David tem que ser o titular do time, tá? Mas ele fez menos gol que o Chiquinho. Ele tem menos minutagem. O David foi titular apenas uma vez desde que voltou ao clube. Eu acho que ele oscilou sim. Eu acho que é um jogador em formação. Eu acho que a saída do David foi muito precoce. Ele não devia ter saído naquela oportunidade. Ele tinha que ter continuado no Santos, como era a vontade dele, inclusive. Mas o Rueda, no desespero, né? Porque tava com a água na bunda, vendeu o David porque achava que não ia vender o Marcos Leonardo. Então, o David foi embora correndo, o Marcos Leonardo ficou, teve briga e o caramba, a gente sabe muito bem a história, o fim, como acabou isso aí, né? Mas o fato era pro David ter continuado no Santos naquela época pra formar o jogador, para ele que ele se formasse como atleta, para que ele terminasse a transição da base pro profissional, para que ele fosse um jogador que hoje estaria completamente formado e com as condições técnicas que ele deveria ter. Então a gente tá terminando de formar o David, porque ele foi pro Chelsea pra ficar na base, basicamente, né? Ele quase não jogou no profissional, ele jogou 3 vezes no profissional. Então, ainda assim, acho que o David hoje, ele entrega mais que o Tiquinho, principalmente em movimentação, em aproximação, em tabelas, coisas que o Tiquinho não tem feito. O Tiquinho tá parecendo um poste no ataque do Santos.
A bola chegar, o Tiquinho tem qualidade, que a bola chegando nele, ele sabe dar o passe, ele sabe fazer o pivô, ele sabe girar, ele sabe finalizar, óbvio. O David também faz isso, não na mesma qualidade do Tiquinho ainda, mas é um jogador que tem mais velocidade, mais movimentação, aproxima-se muito mais do Soteldo e do Roleiser para fazer tabela. Então é um jogador que te entrega mais vigor físico, que é o que o time precisa nesse momento. Eu acho que o Tiquinho pode ser uma arma, inclusive numa dupla de ataque. Você não precisa ser sempre um trio ofensivo. Você pode ter uma dupla de ataque e um meio de campo com 4 jogadores, mas os técnicos hoje, eles não gostam disso, né? Tem que ser sempre 4-3-3, então vamos de 4-3-3. No 4-3-3, eu acho que o David hoje, ele estaria à frente do Tiquinho no meu ponto de vista. Inclusive, a gente vai ver no jogo contra o Ceará, provavelmente, o Tiquinho de titular, né? Eu iria de David novamente, até porque no jogo contra o Grêmio, ele jogou bem, cara. Ele não conseguiu marcar o gol, mas ele teve chances. O Volpe fez 2 defesas em finalizações dele, né? Ele perdeu uma outra oportunidade que ele não conseguiu finalizar. Se ele consegue finalizar, provavelmente ele teria feito o gol. Mas ele ofereceu muito mais mobilidade pro ataque e o Soteldo conseguiu construir mais quando o David e o Roleiser se aproximava dele. Então eu acho isso mais um ponto positivo do que tirar ele do time para voltar o Tiquinho para isolar de novo os pontas, né? Porque o Tiquinho não vai ter essa aproximação toda, até porque a idade do Tiquinho já é avançada. Ele tem 34 anos, a mobilidade do Tiquinho é completamente outra. A rotação física do Tiquinho é muito abaixo da do David, por exemplo. Então eu iria de David, tá? Mas acredito que, apesar de tudo, o Santos não tem grana para comprar de volta o David Washington. Embora exista a opção de compra no contrato do David, que é de 15 milhões de euros, da onde o Santos vai tirar o dinheiro para recomprar o David? Primeiro ele precisa jogar. Precisa se destacar, precisa ser uma realidade para que vale a pena você fazer esse investimento de novo, da recontratação do jogador. E precisa do mais primordial de tudo, que é dinheiro para fazer isso. O Santos não tem dinheiro para nada. O Santos está caminhando para um transfer ban por causa do João Basso, o Santos está devendo o Pedro Caixinha e o Santos está devendo da transferência do Jean Lucas ainda para o Mônaco, né? Da compra do Jean Lucas do Mônaco. Como é que o Santos vai tirar dinheiro da onde? O Santos está falando em Nardoni, cara. Como é que o Santos vai tirar dinheiro para contratar um jogador de 15 milhões de dólares? E tem do David aqui que é mais 15. Da onde vai sair esse dinheiro? O Santos já é uma SAF? Porque eu não sei. Estão injetando dinheiro da Europa no Santos? Eu não sei de nada disso. O que eu sei é que o Santos está caminhando para um transfer ban. Para um primeiro, depois pode vir um segundo. E aí você não tem nem possibilidade de contratar ninguém. Você fica banido de contratar. Você fica proibido de fazer qualquer tipo de contratação. Então, eu acho complicado, tá certo? Porém, ainda assim, eu acho que o David estaria na fila aqui. E eu testaria também o Luca Meireles. Eu acho que o Luca Meireles tem talento pra jogar. Eu acho que é um jogador que já tem que jogar mais minutos no time principal. Inclusive, o Luca Meireles é um ativo do clube. Ele não é um jogador emprestado. Eu acho que ele tem que pisar mais em campo. Eu acho que ele tem que ser usado com minutagem. Não entrar faltando 5 minutos pra acabar o jogo, pra cruzarem bola na área e ele tentar de cabeça. Não, ele tem que ser um jogador que seja importante, que vai jogar o segundo tempo. Olha, Tiquinho, hoje eu vou jogar com o David titular, segundo tempo eu vou testar o Luca um tempo inteiro. Eu preciso ver que esses meninos podem render. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Tudo é conversado, tudo é analisado. Eu acho que o Santos tem que fazer esse tipo de coisa. A mescla com a base, com a formação dos jogadores no time principal é importante para retorno técnico e financeiro. Você não pode, como o Kleber fez, deixar o JP Sherman fora da escalação, da convocação pro jogo. Não pode. O jogador tem que estar lá. Ah, ele não vai ser utilizado. Ele tem que estar lá. Um ativo do clube para ser vendido. Nem sempre vai ser o técnico. Às vezes vai ser o financeiro. Ano passado, estavam falando de vender o JP Sherman por 10 milhões de euros pro futebol europeu. E agora? Qual que é o valor que venderia? Se vier 3 é muito, cara. Porque não utiliza. Então tem que saber mesclar a base com o profissional. O que traz dinheiro pro Santos ainda hoje é a base. É transferência de jogador. Eu sei que você pega no pé. Vai lá, o defensor da base. Mas o que traz dinheiro pro clube é a base. O que sustentou o Santos esses anos todos foi a base. O que não fez o clube fechar a porra da porta foi a base. Você pode falar a merda que você quiser, mas a realidade é essa. Se não existisse a base no Santos pra jogar jogador pro time profissional, a gente tava na pindaíba. O Santos não ferrou todos os anos passados porque teve que vender o David, o Ângelo, o Marcos Leonardo. De onde eles são? Me explica. Eles vieram de uma transferência de fora e viraram uma nova transferência? Ou é jogador formado no clube que o Santos, ainda assim, na merda, consegue vender? Me explica. Eu quero que você que vem me criticar e ficar falando, ah lá, o defensor da base, vai lá e me traz a outra realidade.
Qual que é a realidade? Não é jogador formado no clube que vira venda depois? Eu defendo esse tipo de coisa, porque é isso que tá trazendo dinheiro ainda. É isso que faz o Santos não fechar as portas, gente. Então, se apegue na realidade, não apega no sonho. Eu também sonho que o Santos não precise disso. Eu quero que meu time formando jogador, para que ele usufrua do atleta tecnicamente, colha frutos, tenha títulos e depois, pela circunstância da carreira, busque uma alternativa, um bom negócio no futebol europeu, uma outra história, porque jogadores, tem jogador que gosta de jogar num lugar só, tem jogador que gosta de transferir. Tudo certo. Mas a gente tem que se apegar na realidade. A realidade de hoje é essa. Se o Santos não vender atleta que são formados no clube, o Santos vai pra Pindaíba. Já tá difícil. Imagina não vendendo atletas, tá certo? O Santos vendeu um zagueiro por 14 milhões de euros, gente. Pro time daqui. É isso que eu tô falando. O Santos precisa continuar investindo na formação de atletas, continuar utilizando esses atletas no time profissional. Às vezes, nem sempre a transferência vai ser a melhor possível ou vai ser de um grande clube. Por exemplo, do Patati ano passado. Ele foi por 2 milhões, 3 milhões de euros para o time de Israel. Mas foi uma venda de outro atleta formado no clube. Não pode perder dinheiro. O Santos sempre rasgou dinheiro porque não usa, fica encostado, vende essa idade e vai embora de graça depois. Eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu quero que essa mescla sempre exista. Entende meu ponto de vista? Esse é meu ponto de vista. Igual no lateral esquerdo. Tem o Souza e o Vinícius Lira? Tem que utilizar. Não tô falando pra tirar o Escobar do time, até porque pra mim ele é titular. Só tô falando que eles têm que estar ali sempre. Sempre ser uma alternativa. Entende? Você traz o Luizão, que só erra e tal, você tem lá na base jogador pra jogar. Entende? É isso, cara. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem que ter uma mescla melhor da base pro profissional. Não tô falando que todos os jogadores da base são jogadores de seleção, eles vão resolver o problema. Só tô falando que tendo essa mescla, você tem, além do retorno técnico, você tem negócio. E às vezes você não tem no retorno técnico, você tem negócio, porque nem tudo é pro primeiro padrão da Europa. Às vezes é pro segundo, pro terceiro, mas é negócio. Você não pode perder negócio, cara. Esse é meu ponto de vista. Entenda. Entenda, pelo amor de Deus. Você adora falar que eu sou puxa-saco da base, mas não faz uma análise precisa do que tem que ser feito. Também queria que meu time tivesse Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar jogando, cara. Mas não dá. A realidade é o que a gente tem. A gente se apega na realidade e analisa a realidade, não o sonho. Analisar sonho é maravilhoso, porque o sonho é sempre bom. Analisar a realidade é duro, cara. E a realidade é essa. Se não vender jogador formado, o time fecha as portas, bicho. Tá certo? Mas deixe sua opinião nos comentários. Você concorda? Você acha que o David tem que ser titular também? Ou você prefere que ele seja reserva, o Tiquinho seja titular? Ou o Luca? O que você prefere? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. A gente vai se falando. Estarei ao vivo aqui depois de Ceará, Santos e Ceará, na Allianz Parque, tá bom? Um beijo pra todos. Até a próxima. Valeu.